Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo, dia 28 de novembro de 2021, e nós vamos juntos novamente fazer a leitura do nosso livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro de exercícios de um curso em milagres. A nossa lição de hoje é a lição 332, que declara: o medo limita o mundo, o perdão o liberta. Ou, como eu prefiro, o medo aprisiona o mundo, o perdão o liberta, ok? Use a lição do jeito que você preferir. A nossa heroína está aqui no espaço sideral, entregando um coração para aquele mundo que está atrás de barras de ferro, aprisionado, né? E o cachorrinho entrega o ossinho dele, né? Que são para eles aí os símbolos do perdão, né? Vamos lá, aos nossos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. O medo é o grande enganador. Quando você sente medo, você sente a desconexão da verdade. Isso é o que o medo é, né? Quer dizer, a desconexão da verdade, do amor, do perdão, de Deus. É a ilusão da separação. Aquele sentimento horrível de medo acontece quando você salta para fora do caminho que leva em direção à verdade e o amor. Né, você salta para aquela vala cheia de plantas espinhosas e de pavor. Mas vocês escolheram fazer isso. O medo não é algo que o espírito possa remover da sua mente. Algumas vezes nós escutamos essas orações. Por favor, me ajude a parar de ter medo do amor. Por favor, me ajude a parar de sentir medo de voar de avião, viajar de avião. Mas o medo, mas o medo é a sua própria, é a nossa própria, ou melhor, é a sua própria criação. O medo é o seu bebê, é aquilo que você idolatra, que você adora, é o que você quer. Até que você se realize, ou até que você se dê conta de que você pode atravessar para o outro lado do medo e experienciar uma vida onde coisas boas acontecem. O que você tem, o que você vem fantasiando, né, a respeito não poderá acontecer. E então você começará a compreender que o medo é uma ilusão, né? Então, até você parar com essa sua conexão com o medo, nada vai se modificar. Agora, nós não estamos falando sobre o medo de coisas tais como os tigres. Frequentemente, esse é o argumento do ego. Você tem que ter medo de tigres e de criminosos e desse tipo de coisas. Aí ele bota entre aspas. O ego vai cuidar de você se você estiver numa situação perigosa. Por exemplo, se houver uma criatura selvagem que está pronta para te atacar, os seus mecanismos de luta ou fuga vão aparecer e a você serão dadas ideias para você sobre como sobreviver, né? Você será ajudado. Então não é disso que o texto está falando. E nesses momentos é o ego que vai lá e diz pra gente como é que a gente vai fazer para sair daquela situação, para sobreviver. Nós estamos falando aqui sobre o medo irracional, o medo fabricado ou o medo fantasioso. Quando você pensa a respeito de uma situação futura e isso assusta você, é porque você permitiu que crenças na sua mente produzissem esse sentimento. Por exemplo, se você teve um relacionamento ruim no passado e você está pensando sobre entrar em um novo relacionamento, a mente do seu ego vai dizer: você se lembra da última vez que nós fizemos isso? Foi realmente muito desprazeroso. Não vamos fazer isso novamente. E o sentimento de medo vai surgir. Mas o espírito dirá:
Você estava num lugar diferente naquele momento, você exibia uma frequência diferente e você aprendeu a partir daquela experiência. Você não vai permitir que aquilo aconteça novamente. Tente amar novamente, porque isso é algo que você quer experimentar. Se você escutar essa voz, você não terá medo. Mas uma vez que uma crença de medo foi doutrinada na sua mente através dos traumas, qualquer tipo de trauma, independente, né, qualquer que seja o tamanho deste trauma, o ego será a primeira voz que você vai escutar. Você terá que aprender a ir, a seguir através dos seus medos. Você terá que descobrir que a vida continua do outro lado e que aquilo foi apenas uma ideia, um fino véu de neblina que você teve que atravessar. Esse ser, aí ele está falando de Tina Louise, que escreveu o livro, passou por muitos níveis de medo ao fazer esse trabalho. E ela descobriu que do outro lado, ela descobriu, né, ao chegar do outro lado, que nenhum desses medos se tornou realidade. Nenhuma daquelas fantasias que o ego dela dizia que iriam acontecer, aconteceram. Ela está então se aproveitando desse trabalho tremendamente, mas ela passou por véu, depois de véu, depois de véu de medo, né? Ela atravessou véus de medo. Agora ela se dá conta que aquele sentimento não significava nada, que era uma sombra de um dia passado e que aquilo não devia, então você não deveria permitir que aquilo arruinasse o seu futuro. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos conversar com vocês novamente amanhã. Que lição, hein? Então, o medo aprisiona o mundo, o perdão liberta. O nosso texto. O ego faz ilusões. A verdade desfaz os seus sonhos maus através da luz que os dispersa. A verdade nunca ataca, apenas é. E pela sua presença, a mente é despertada das fantasias, acordando para o real. O perdão convida essa presença a entrar e a ocupar o seu lugar de direito no interior da mente. Sem perdão, a mente permanece acorrentada, acreditando na própria futilidade. Mas com o perdão, a luz brilha através do sonho da escuridão, oferecendo-lhe esperança e dando-lhe os meios para reconhecer a liberdade que é a sua herança. A nossa oração de hoje. Hoje não queremos aprisionar o mundo novamente. O medo o mantém prisioneiro e, no entanto, teu amor nos deu os meios para libertá-lo. Pai, queremos liberá-lo agora, o mundo, pois ao oferecermos a liberdade ao mundo, ela nos é dada. E não queremos permanecer prisioneiros quando tu nos ofereces a liberdade. Muito bem, que belíssima lição, hein, gente? Deixa eu tentar aqui ir para o meu outro livro, né? Vamos lá pra gente chegar onde a gente tem que ir, né? Essa lição aqui é muito, muito, muito especial. E só um minuto que eu tô com outro tablet. Lição 332. O medo aprisiona o mundo, o perdão o liberta. Tanto o medo quanto o perdão acontecem dentro das nossas mentes. Ambos são produtos dos processos de pensamento das suas mentes. O medo aprisiona o mundo, enquanto o perdão liberta ele, né? O liberta. A mente egóica faz ilusões baseadas nas suas crenças de falta, limitação e separação. É assim que ela funciona, é da natureza dela. A verdade desfaz estas ilusões. A verdade não ataca a ilusão porque a verdade meramente é. É como se a luz fosse atacar a escuridão. Não existe. A luz chega e automaticamente ilumina a escuridão, desfazendo-a.
O perdão permite que a verdade seja reconvocada para dentro da mente dividida que foi previamente atrapada pelo medo. O perdão aquieta a mente e permite que a verdade substitua o sistema de pensamento do ego baseado no medo. O perdão permite que a mente apenas reconheça a verdade e então nos redesperte para o nosso eu maior, o nosso verdadeiro self. Sem o perdão, a mente dividida está escravizada e acredita ser ela mesma uma vítima de forças externas que estão além do seu controle, além do controle da mente. O perdão é o meio para você se dar conta de que a sua mente é o criador das suas próprias experiências. O perdão oferece esperança à sua mente dividida para curar e reclamar, né, no sentido de chamar de volta, a liberdade que é a sua herança divina. Uau, que lição, hein, pessoal? Muito linda, hein? O medo aprisiona o mundo, o perdão o liberta. Então, o medo, o que ele está fazendo aqui? Se vocês se lembrarem do texto que nós lemos de Tina Louise, ele fala do processo de Tina Louise realmente se dar conta de que ela estava canalizando os ensinamentos de Jesus, escreveu o livro, enfim. Então, ela tinha muitos medos, né, nesse caminho dela de se tornar um canal. Então observem, o medo ele aprisiona o seu mundo, né? Num primeiro momento, e é disso que eu vou falar agora, o nosso medo coletivo aprisiona o nosso mundo coletivo. Mas vamos falar do que o nosso medo faz com o nosso mundo. O nosso medo aprisiona o nosso mundo. O nosso medo apequena o nosso mundo. O nosso medo, sim, ele limita o nosso mundo. Né? E por quê? Porque essas crenças limitantes na falta, na perda, na limitação, na separação, na escassez, elas vão fazendo com que a gente vá contraindo o nosso ser, a nossa expressão, as nossas energias, não é mesmo? Então ele diz assim, ele dá o exemplo, né? Você viveu um relacionamento amoroso ruim no passado e aí você tem medo de viver um outro relacionamento ruim no presente. Ou talvez você tenha visto o seu pai e a sua mãe ou qualquer outra configuração familiar que você tenha presenciado na sua infância, né? Seu pai e sua mãe tinham um relacionamento muito ruim, eles eram infelizes. Então você acredita que amar é sofrer. Então pronto, você já aprisionou o seu mundo. E como é que você vai perdoar e libertar o seu mundo? Em primeiro lugar, você vai perdoar aquele passado, né? Que trouxe a você essa crença. Pode ter sido o relacionamento dos seus pais, pode ter sido um relacionamento pregresso que você teve. Perdoa isso e veja a luz disso na sua vida. Veja o quanto você aprendeu, o quanto você se transformou, o quanto você aumentou a sua frequência. Talvez aquele relacionamento ruim, ele tenha contribuído para você chegar aqui, nas lições de um curso em milagres. Né? E essas lições estão curando a sua mente, elas estão transformando a sua mente errada, dominada pelo sistema de pensamento do ego, na sua mente certa, dominada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Então é assim que a gente aprisiona o nosso mundo. Quando a gente tem medo de aprender uma coisa nova, quando a gente tem medo de fazer uma coisa nova, quando a gente tem medo de sair das nossas zonas de conforto, né? Então, assim, é legal que a gente agende, né, coisas pra gente fazer, pra gente dia após dia ir saindo da nossa zona de conforto, né? Fazer esses vídeos pra mim, se vocês olharem o vídeo lá do dia 1º de janeiro, eu tô bem diferente do que eu tô hoje. Várias pessoas comentaram isso já, principalmente no YouTube eu recebo comentários, né? Então, assim, foi sair da minha zona de conforto, foi me expor, né? E eu tô super feliz de estar podendo fazer isso por mim e por vocês, por estar sendo uma contribuição na vida de vocês, ou pelo menos buscando isso, né? Eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga e psicanalista, uma grande profissional, e a gente, lá em janeiro, eu acho que eu tive essa conversa com ela, e a gente conversou como isso era um exercício de autoaceitação, né? De eu aparecer aqui pra vocês do jeito que eu sou, né? Com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com as minhas limitações,
né? Isso é sair da zona de conforto, é fazer uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. Um canal no YouTube, se alguém falasse pra mim 5 anos atrás, eu ia falar, gente, eu tenho mais o que fazer da minha vida, né? Enfim, eu tô usando isso como um exemplo para vocês, né? E tantas outras coisas que têm acontecido na minha vida nos últimos anos, que tem me forçado sistematicamente a eu sair da minha zona de conforto. E tem me forçado por quê? Porque assim é a minha escolha, porque eu estou usando o meu livre-arbítrio no sentido de expandir a minha consciência dia após dia, né? Eu vou contar para vocês que a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira foi aprender a nadar. Porque quando eu era pequena, a minha mãe tinha muito medo, ela tinha quase se afogado na praia quando ela tinha 15 anos, e ela passou esse medo para mim e para minha irmã. Então eu tinha medo, eu entrava na piscina, eu tive aula de natação quando eu era criança no colégio, e eu tinha medo, eu tinha pavor, aquilo ali para mim era um estresse. Eu tinha pânico, eu não conseguia, eu tinha bloqueio. Então eu fui aprender a nadar adulta. Já tinha mais de 30 anos quando eu aprendi a nadar. Hoje eu nado crawl, costa e peito. E já ouvi gente dizer pra mim, eu saindo da piscina, a pessoa dizer, nossa, como você nada bem. Gente, eu ouvi aquilo, eu falei, não, essa pessoa deve ter olhado pra outra pessoa. Foi a coisa mais desafiadora que eu aprendi na minha vida. Foi aprender a nadar. Você pode falar assim pra mim, nossa, mas que bobagem, né? Eu nado desde criança. Pra mim foi extremamente desafiador. Então, se a gente não se colocar isso, não, eu vou aprender, esse medo era da minha mãe, ele não é meu, eu tomei essa decisão, porque eu queria muito aprender a nadar. E hoje eu amo nadar. Por mim, eu nadaria todo dia, né? E, enfim, é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é nadar. E eu tomei essa decisão, eu vou vencer esse bloqueio, eu vou sair dessa zona de conforto. E aí eu liberei o mundo, né? O meu mundo, eu libertei o meu mundo, eu soltei o meu mundo. Eu saí daquela limitação que não era minha, né? Mas que eu tinha comprado quando eu era criança. Né? E assim eu posso dar exemplos para vocês, muitos da minha vida, mas eu tenho certeza que ao contar para vocês dessa história de aprender a nadar, vocês estão lembrando de um exemplo de vocês. Então hoje, escolha uma coisa que para você é difícil fazer. Escolha uma crença que está aprisionando o seu mundo, uma crença de medo, uma crença do seu ego, um julgamento do seu ego, e vai lá e faça isso, e tome essa decisão. E você não vai fazer isso de um dia para o outro, mas você vai abrir uma porta, uma possibilidade, e o seu resultado final vai ser bem sucedido, eu não tenho a menor dúvida. E tenha paciência com você. Né? Eu levei alguns meses para aprender a nadar. Eu fui para uma escolinha de adultos com uma professora estupenda que ensinava a gente a nadar dentro da piscina. Eu e mais um monte de gente adulta na mesma situação que eu. Não tinha conseguido aprender quando era criança, mas tinha muita vontade. Todo mundo aprendeu, inclusive pessoas idosas, né? É isso, gente. Então, aprendam na prática, né? Tragam a lição para a prática. Hoje, escolham uma coisa na vida de vocês que vocês percebam claramente que é a mente de vocês que está aprisionando o mundo de vocês. E se a gente for soltando, liberando, libertando o nosso mundo, a gente está, consequentemente, por ressonância de DNA, libertando o mundo inteiro, libertando esse mundo lá fora, de terceira dimensão, que é o mundo criado pelo nosso inconsciente coletivo. E estaremos todos juntos contribuindo para essa ascensão da humanidade enquanto raça, junto com o planeta Terra, sobre a qual já falei com vocês outras vezes. Tá bom, meus amores? E se no início não ficar bom, tenha paciência, a prática vai levar à perfeição. Tá bom? Esse era o comentário de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã.